Tu já viu alguém emagrecer demais e ao invés de parecer mais jovem, parecer mais cansado, mais envelhecido? Ou talvez tu mesmo tenha passado por isso. Emagreceu, se olhou no espelho e achou mais envelhecido. O corpo melhorou, a roupa vestiu melhor, mas o rosto, ele parece que perdeu alguma coisa. A pele parece mais caída, os olhos mais fundos, mais cansado, aquela expressão de pessoa que não dormiu muito, que tá cansada. E aí muita gente fala uma frase que parece cruel, mas que se repete muito, principalmente nas redes sociais. Emagreceu, mas envelheceu. Mas será que isso é verdade? O emagrecimento ele leva ao envelhecimento? Ou isso é uma impressão que nós temos? E a resposta pode te surpreender. Emagrecer não é envelhecer ninguém, não é para fazer esse motivo de envelhecer ninguém. Mas dependendo de como isso acontece, o rosto pode sim mudar de uma forma que dá essa sensação de envelhecimento. E para entender isso, primeiro de tudo, eu preciso entender que o rosto não é só pele. Essa é a primeira conclusão que nós temos que tirar. O rosto, ele é um composto de várias estruturas. Quando a gente pensa em envelhecimento, muita gente imagina que o problema está somente na pele caída ou enrugada, mas não. O rosto, ele tem estruturas que sustentam essa pele. Ele é formado por osso, que faz sustentação e o arcabouço da pele, gordura, que dá volume, ligamentos que sustentam músculo, pele, e tudo isso funciona como um sistema. Quando tu é mais jovem, existe um volume nas regiões estratégicas. A gordura profunda da face sustenta áreas como maçã do rosto, área periorbicular e o contorno facial, e ela ajuda a refletir a luz, mostrar uma forma onde as olheiras não aparecem tanto, ajuda a dar um aspecto mais de vitalidade, ajuda a sustentar os tecidos. E quando uma pessoa ela emagrece muito, principalmente de forma muito rápida, o corpo ele não escolhe onde vai perder gordura. Ele não, vou perder só na barriga, só no glúteo, não, ele vai perder em tudo. Ele vai perder gordura como um todo e também vai perder gordura facial. E aí é que começa o problema, porque às vezes a pessoa achava que tinha muita bochecha, o rosto muito redondo, mas na verdade ela tinha um suporte facial, principalmente quando nós falamos de gordura mais superficial. Ela tinha um preenchimento natural com gordura, ela tinha estrutura, e quando isso diminui, a pele se aproxima muito do músculo, o rosto pode mudar bastante, tem esse aspecto mais de murcho, e a região abaixo dos olhos pode afundar, a lateral do rosto também pode perder sustentação, e a pele pode parecer um pouco mais solta, porque ela perdeu aquilo que preenchia ela. Os sulcos, muitas vezes, por incrível que pareça, podem ficar mais marcados e a mandíbula perde definição, e a pessoa começa a parecer mais cansada, mais derretida, mesmo estando metabolicamente melhor, mesmo estando melhor de saúde. E é por isso que surgiu esse termo que muita gente fala hoje, que é o Ozempic Face. Começou com o Ozempic, que fazia uma perda muito severa de gordura e de musculatura. Mas aqui tem um ponto que é importante vocês entenderem. O Ozempic, ele não envelhece o rosto. O Mounjaro não envelhece o rosto. O remédio não faz isso. O que muda é a perda de volume excessivamente rápida, porque esses medicamentos fazem a pessoa perder peso de uma forma intensa. Até a própria cirurgia bariátrica faz isso. E isso pode acontecer até com quem emagrece sem medicamentos. Se a pessoa faz uma dieta muito restrita, ela pode ter esse aspecto também. Só que quando a pessoa acelera essa perda, isso pode ficar mais evidente, esse aspecto de envelhecimento. Agora, uma coisa ainda mais interessante, nem todo mundo passa por isso da mesma forma. Eu tomei o Ozempic, eu vou ter isso. Não. E isso explica porque algumas pessoas emagrecem e ficam tranquilamente bem, ficam melhores, ficam incríveis, e outras pessoas emagrecem e acabam parecendo mais envelhecidas, mesmo o corpo estando melhor. Porque cada rosto tem uma anatomia diferente, tem uma forma de gordura diferente, uma sustentação, um formato facial diferente, e tem gente que já tinha muito suporte ósseo antes de emagrecer, tem gente que tinha apenas a pele mais espessa, apenas um pouco mais de colágeno, apenas um pouco mais de gordura, tem gente que tinha gordura facial naturalmente mais preservada. Essas pessoas costumam tolerar melhor essa perda de peso, mas outras já tinham um rosto mais fino, pouca estrutura óssea, menos suporte, menos elasticidade, menos reserva de volume. O tecido ósseo é muito importante para a sustentação da face, e aí a perda de peso ela muda muito mais do que a pessoa que não tinha isso. E tem outro detalhe que quase ninguém fala: a idade é muito importante. Se a pessoa emagrece muito aos 25 anos, ela geralmente vai ter uma retração da pele, a pele responde melhor, o colágeno ainda ajuda bastante, mas aos 40, 50, 60, o jogo ele vai mudar, porque aí tu vai estar perdendo não só gordura, tu vai estar perdendo gordura de um rosto que já está envelhecido naturalmente. Então uma coisa soma a outra, e o resultado pode ser um rosto muito mais envelhecido de uma forma mais perceptível. Agora talvez tu esteja pensando, tá, então
emagrecer faz mal? Não, muito pelo contrário, de jeito nenhum. O emagrecimento hoje, ele é muito importante. A obesidade envelhece também, inflama, piora o metabolismo, aumenta o risco cardiovascular. Então a discussão não é essa. A discussão é entender que corpo e o rosto nem sempre envelhecem da mesma forma. E isso precisa ser considerado quando nós fazemos um protocolo de emagrecimento. Inclusive, o planejamento, ele deve levar em consideração isso, porque hoje existem diversas formas de tratar esse envelhecimento precoce do rosto, dependendo do caso. Às vezes é reposicionamento cirúrgico, às vezes é tratamento de pele, às vezes é uma reposição de volume em áreas específicas, estrategicamente durante o processo de emagrecimento. Às vezes é lifting, quando essa flacidez é estrutural, quando já tem queda de massa, queda de musculatura, porque não é uma única solução que vai resolver a flacidez e a queda do rosto. Cada rosto perde gordura de um jeito, acontece o envelhecimento de um jeito diferente. Esse talvez seja o maior erro da internet hoje. As pessoas olham alguém emagrecido e dizem: ah, ficou com cara de velho, ficou com cara de caído, ficou com rosto de Ozempic. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta que nós temos que fazer é o que aquele rosto perdeu? Foi gordura? Foi sustentação? Foi pele que está com muita flacidez e caiu? Foi estrutural? Já tinha esse envelhecimento antes? Porque o envelhecimento facial não é uma coisa só, não é uma única estrutura. Emagrecimento também não é. Então, se tu quer emagrecer, se tu tá pensando nisso, quer fazer um tratamento, não precisa ter medo. Não precisa ficar com medo de ter envelhecimento de face. Mas tu tem que entender uma coisa: emagrecer vai mudar um pouco o teu rosto. Às vezes para melhor, às vezes revela a flacidez que já estava escondida atrás do volume de gordura. Às vezes tirar volume que fazia parte de uma juventude facial, de uma sustentação, pode ter queda. Isso não significa que tu fez algo errado. Significa que o rosto também faz parte dessa história do emagrecimento. E talvez seja um assunto que a internet simplifique demais, como todas as outras coisas, né? Se esse tipo de vídeo te ajuda a entender o que realmente acontece no rosto, me conta aqui nos comentários. Tu já viu acontecer isso com alguém? Alguém perder peso, emagrecer, ou até tu mesmo já se sentiu assim? Parece que teve o rosto derretido depois de fazer um processo de emagrecimento? Porque eu posso trazer aqui mais vídeos para vocês, para falar exatamente sobre isso, sobre emagrecimento, sobre o quanto isso impacta no teu rosto. Então é importante entender isso, gente. Emagrecer é importante porque a obesidade mata, ela é uma doença metabólica, os riscos associados são muito grandes. Agora, perder peso de forma excessiva, emagrecimentos muito severos, ter um percentual de gordura muito baixo, principalmente para mulheres, isso vai trazer um aspecto de envelhecimento pro rosto. Se tu pensa em fazer isso, pode consultar algum profissional que faz esse tipo de tratamento cirúrgico ou não cirúrgico em rosto, para trazer um pouco mais de rejuvenescimento, para evitar que tu tenha esse aspecto de envelhecimento do rosto. Pode ser feito de forma gradual, sem impactar muito. Isso vai te ajudar a ter um rosto mais jovem e emagrecer e atingir o peso ideal que tu tanto deseja, beleza? Então me conta aqui nos comentários se tu já viu alguém próximo de ti que teve esse emagrecimento e acabou tendo aspecto envelhecido, ou se tu mesmo fez isso e depois ficou com o rosto mais caído. Conta aqui nos comentários, que muitas vezes o teu comentário ajuda muitas outras pessoas que vão fazer o mesmo processo que tu. E se gostou do vídeo, chegou até o final, deixa teu joinha, te inscreve no canal para o YouTube entender que esse assunto é importante e mais pessoas têm acesso a ele. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.